que eu faço, pastor, para o meu pecado ser aceito? Teu pecado ser aceito? É isso mesmo. É isso que eu vou falar para vocês. Para o meu pecado ser aceito. Os irmãos vão acompanhar comigo esses pontos. Vamos lá, Jorge. Coloque aí os pontos, nós vamos discuti-los. Primeiro, definição de Nicolau e Nicolaitas. Ou Nicolaitas. Quem realmente eram os Nicolaitas? Por que Deus aborrecia a doutrina dos Nicolaitas? Hierarquia na liderança. Liderança em Atos, palavras gregas presentes em Atos para liderança. Uma liderança aberta. Pedro nunca foi papa. Pronto. São esses pontos que nós, só desse versículo 16, nós vamos extrair aqui nessa oportunidade. Vamos começar pelo primeiro. Definição de Nicolau, Nicolaitas ou Nicolaitas. Vamos analisar. É isso aí, é porque a gente tem ali o acento, então você já sabe. Qual é essa definição, pastor, entre Nicolau? Vamos começar com um texto. Volte lá, Jorge, por favor. Assim também os que retêm a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Nós já explicamos sobre esse aborrecimento de Deus com essa doutrina. Quem seria Nicolau? Quem seria esse grupo denominado que está aí no plural? Não é? Está no plural. Lá no texto original está no genitivo plural, né? Que aqui no próprio texto está aqui, Nicolaiton. Por isso que eu estou lendo dessa forma, por causa dessa expressão grega aqui. Nós temos um tremazinho aí, em cima do i, que está deixando claro que não forma um ditongo, né? Mas aí nós temos Nicolaitas, ok? Quem era Nicolau? Alguns baseado em Atos 6,5, coloca lá, Atos 6,5, uns vão dizer que leia aí, para os irmãos compreenderem. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Pronto, aí você vai marcar essa palavrinha aí, ó, Nicolau. Irineu dizia que quem estabeleceu essa forma da doutrina ou do ensino dos Nicolaitas foi esse Nicolau de Atos capítulo 6, versículo 5. Seria mais ou menos como se esse homem estivesse se corrompido. Clemente de Alexandria não era muito a favor desse pensamento de Irineu. Ele não era a favor dessa concepção. Em 180 depois de Cristo, porque deixa eu explicar bem direitinho para a igreja. Tinham os apóstolos, tinham os pais apostólicos, que eram esses homens que viveram mais perto da época da igreja. Então eles viveram mais perto da época da igreja, eles escreveram sobre esses momentos históricos, ok? Então nós temos que atentar para isso. A primeira coisa que eles vão dizer de Nicolau é que Nicolau seria esse homem de Atos. Os Nicolaitas seria, na verdade, formado por Nicolau, que era um dos 7 que foi escolhido lá em Atos, mas é só suposição, ok? Agora vamos analisar também, coloque aí 3 João, verso 9, só para os irmãos também acompanharem isso. Vamos lá. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Perceba bem que esse homem, Diótrefes, ele buscava o primado. Alguns estudiosos, eles chegam a dizer, se você atentar bem para isso aí, alguns chegam a dizer que essa seita, que nós vamos já falar dela, os Nicolaitas, na verdade, seria também uma referência a esse homem
Diótrefes, que buscava primazia, buscava prioridade no reino de Deus e não recebia os que eram enviados por João. Ok? O que significa, volta lá para a nossa colocação. O que significa Nicolau? Nicolau, se vocês atentarem para essa palavra Nicolau, quer dizer conquistador do povo, vencedor. Nical, né? Você tem essa palavra Nicolau, que quer dizer vencedor ou conquistador do povo. Esse é o sentido de Nicolau, é o nome Nicolau. Quanto a Nicolaitas, aí vocês podem observar que fala da destruição do povo. Um é o que conquista e o outro é o que destrói o povo. Esse é o sentido e a diferença que você tem entre esses dois nomes. Em Apocalipse, esses nicolaítas, eles passaram a figurar como um partido, como uma seita, dentro da própria igreja que se opunha aos ensinos verdadeiros de Cristo Jesus. Vamos analisar aí 2 versos 6 do Apocalipse. Nós já estudamos sobre esse grupo em outra mensagem aqui. Como é que diz? Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Estão vendo? Então, está repetido aí que eles estavam em Éfeso, mas Éfeso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois você vai analisar, essa igreja de Éfeso teve um pastor, ela foi uma igreja bem doutrinada, eu falei aqui para vocês. Aí está a importância, ouçam bem, irmãos, de uma igreja ser liderada por um homem, ser pastoreada por um homem que ama a palavra do Senhor. A igreja de Éfeso, se você pegar os 6 capítulos de Éfeso, capítulo 1, a igreja abençoada, capítulo 2, a igreja edificada, capítulo 3, a igreja revelada, capítulo 4, a igreja ela está andando em submissão. Capítulo 5, a igreja ela ainda anda em submissão. Submissão do marido, submissão da esposa, submissão dos filhos. Capítulo 6, a igreja em proteção. É quando ela coloca a armadura espiritual. O apóstolo São Paulo ficou 3 anos pregando nesta igreja aí. 3 anos. Se você pegar, ele tem uma rápida passagem em Atos 18. Em Atos 20, você vai ver que ele disse claro, eu com lágrimas, eu fiquei aí durante 3 anos ensinando vocês. Essa igreja, ela teve o privilégio de ser pastoreada também por Áquila e Priscila e também por Apolo. Se você pegar essa igreja, ela tinha quase nota 10, quase nota 10. Ela só deixou o primeiro amor, mas não aceitava a falsa doutrina, colocava em prova aqueles que se diziam ser judeus e não eram. Então, todas as bênçãos de Deus, Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, nessa epístola. Por quê? Porque era uma igreja bem ensinada. Igreja bem ensinada, ela tem estrutura. Igreja bem ensinada, pode aparecer no meio dela falsos líderes, falsos ensinos, mas eles vão aborrecer. Perceba que para a igreja de Éfeso, o apóstolo São Paulo gastou 3 anos ensinando esta igreja. Daí a qualidade dela. Se vocês analisarem, ela rejeita a doutrina. E a igreja de Pérgamo, semelhantemente, também vai odiar a doutrina dos nicolaítas. Eles vão abandonar. Então você tem a expressão Nicolau, você tem a expressão nicolaítas, e o mais interessante é que quando se fala sobre essa expressão nicolaítas, está se falando de uma seita, de um partido que estava dentro da igreja. Vamos voltar lá para os nossos pontos? Estava dentro da igreja. Então estou dizendo que quem realmente eram os nicolaítas? Eles eram uma seita dentro da própria igreja que adotou a doutrina de Balaão. Seria mais ou menos um grupo que também estava dando continuidade à doutrina de Balaão. Então é muito importante que vocês atentem para essa distinção entre esses dois grupos, ou esses 2 nomes, Nicolau, nicolaítas. E quem era? Muitos supõem, como eu já falei aqui, que na verdade
Os nicolaítas eram enganador do povo, eles serviam como pedra de tropeço e eles eram um grupo que procurava obstruir, que procurava atrapalhar a liberdade de comer coisas sacrificadas aos ídolos e também a fornicação, ok? Então vocês devem atentar para essas questões. Aí vem o ponto 3. Por que que Deus aborrecia a doutrina dos nicolaítas? Por 3 razões. Vamos falar para os irmãos bem claro. Por 3 razões. A primeira é o tema da nossa mensagem. Coloca lá, Jorge. Volte lá agora para o texto. Não, para a fotozinha, para os irmãos entenderem. Da temática. E aí nós colocamos reticência porque a gente vai seguir. Para o meu pecado ser aceito. Por que que Deus odiava, abominava, rejeitava a doutrina dos nicolaítas? Primeiro, porque esse grupo, tentando justificar um tipo de pecado que eles achavam como correto, eles buscavam, pela palavra, pelo ensino, justificar que aquele pecado poderia ser aceito no meio do povo de Deus. Há um teólogo que diz que ele diz assim, é trágico quando a igreja, quando o pastor, quando um líder, quando um membro, no seu orgulho, na sua vaidade, quer legalizar o seu pecado, busca respaldo na palavra de Deus. O que tem de crente hoje, que quer legalizar a vida errada com a Bíblia, não são poucos. Um dia desse eu vi um teólogo, ele dizendo que um homem pode ter várias mulheres, assim como teve Abraão, assim como teve Salomão, assim como tinham os judeus. Ou seja, querem legalizar uma vida de pecado, querem que o pecado que ele faz seja aceito, e eles vão buscar fundamento aonde? Na própria Bíblia. O que tem de pessoas e até de líderes e pastores famosos defendendo a cachaça, não é assim? Não são poucos. E para isso usam a Bíblia. Olha, os judeus bebiam vinho. Olha, mas se esquecem que os judeus, na sua maioria, não entraram na terra prometida. Se esquecem que esse liberalismo do judaísmo foi o que trouxe fracasso para a vida deles. Todo tipo de pecado Deus diz para Israel, não faça, não faça, não faça, não faça. O primeiro homem que passou a ter 2 mulheres foi da família de Caim. Foi Lameque. Deus não deu 2 mulheres para Adão. E lá em Mateus 19, Jesus diz assim, desde o princípio nunca foi assim. O nosso padrão começa lá. Mas Abraão, ele teve outra mulher. Era um costume da época, mas não era o costume de Deus. Deus tolerou. Mas Jacó também teve. Deus não mandou ele ter. E eles só querem se espelhar em quem teve. Por exemplo, Moisés não teve. Por que não se espelha em Moisés? Por que não se espelha em Adão, que é o primeiro padrão de Deus? Então perceba que quando Deus faz Adão, ele faz um ser moral, um ser com a sua imagem e semelhança, e ele faz um ser com responsabilidades morais. Mas o homem, ele foge desse padrão. Wayne Grudem, em uma obra que ele escreve, ele diz que o grande problema do homem é que ele não quer respeitar a lei moral estabelecida por Deus e quer viver de qualquer jeito. Entenderam agora? Então, há muitos que estão tentando legalizar a sua vida de pecado, ou seja, quer que a igreja aceite o pecado dele, quer que ele aceite aquela vida errada, aí pronto. E tem muitas igrejas que estão lotadas de crentes que na verdade a vida está abarrotada, cheia de erro, e eles buscam legalizar na palavra. Buscam legalizar na palavra.
Hoje é natural uma pessoa estar casada e o marido dizer assim: olha, eu não me agradei mais de ti, eu vou te deixar. É natural para muitos, até líderes, até crente, está natural. Trocar de mulher hoje, para muitos, é como se troca de um carro. E quando você vai conversar com eles, sabe o que eles dizem? Davi cometeu um homicídio, um assassinato. Davi matou e Deus ainda o abençoou. Nunca pense assim. Deus disse para Davi: a espada nunca mais sairá da tua casa. Primeiro, Aminon abusa de Tamar. Absalão mata quem? Aminon. Observem bem. Mata. Depois, Absalão, ele é morto. Aí Absalão dorme com todas as mulheres de Davi. Foi escândalo em cima um do outro. Só para vocês terem uma ideia. Dentro da família de Davi, ele vai perder 3 filhos nessa brincadeira. Perde Adonias, perde Absalão e perde quem? Perde Aminon. Só para vocês terem uma ideia. A filha, o próprio filho abusa dela. Davi é envergonhado. A desgraça entrou na casa dele. Tu quer essa espada? Pois é, daí é que tu sabe. Foi perseguido pelo próprio filho, envergonhado em plena luz do dia pelo próprio filho. Negócio sério. Então, há muitos que estão tentando justificar o seu pecado, querendo que o seu pecado seja aceito com a Bíblia. Com a Bíblia. Eu sei que cada divórcio, cada caso de divórcio tem suas particularidades. Mas eu nunca posso dizer, não, divórcio Deus aceita. Porque eu estou desfazendo do padrão de Deus, que é o casamento. E não adianta eu ter igreja cheia com a tua vidinha desmantelada e você não vai entrar no céu de glória. Jesus não legalizou a vida preguiça, desmantelada da mulher samaritana. Ele disse para ela: o que tu tens não é teu. Ele disse para a mulher pecadora de João 8: vai, não peques mais. Mas nós estamos tendo uma gama de jovens, de irmãos e de teólogos, não são todos, existem os homens sérios e piedosos, mas que tentam legalizar o pecado da juventude e dos irmãos. É irmão que quer imitar o mundo, é irmão que quer fazer do jeito que o mundo faz. É na cantiga, é na tatuagem, é em tudo, é na bagaceira ele quer fazer. A irmã que vem lá do mundo e ela tem uma tatuagem, aceita Jesus, não tem nada a ver não. A gente aceita, tranquilo, aceita ou não aceita? Aceita, que isso é bênção. Está se reconciliando, aceitou Jesus. Agora tem até irmã que ela quer uma tatuagem, ela sai um dia da igreja para botar um besouro nas costas dela. Meu irmão, dragão, não sei o quê. Antigamente, o mundo olhava para nós e via o sal de Deus e a luz de Deus. E hoje nós estamos atrás de legalizar tudo que é pecado em nome da fé e usando até a Bíblia. Usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Nós estamos usando a Bíblia. E aí aquele argumento: ah não, a graça de Deus é maravilhosa. Olha aí, coloca Romanos 6 primeiro. Eles usam isso aqui. Eles usam isso aqui. Irmão, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Olhe bem para mim. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Um crente que Jesus entrou na vida dele e ele é feliz com Jesus. Ele não quer saber da porcaria de pecado do mundo. Ele não quer imitar o mundo. Ele não quer nada do mundo, porque ele tem nojo. Quando você é crente, doido para beber cachaça, assistir jogo bebendo cerveja, está longe de Jesus. Porque ele não tem a comunhão com Cristo. Irmão, carne é carne. Taca um copo, taca 2, quando dá fé tu está doido. Sei como é isso aí. Olha aí, vamos lá, como é que diz? Que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha aí. Vai, o verso 2, olha o que Paulo diz. De modo nenhum. Isso. Nós que estamos mortos para o pecado. Ei, para aí, pastor Vado. Se morreu para o pecado, não quer mais pecado. Eita, glória a Deus. Quando tu morre para o pecado, tu fica como Zaqueu dentro de casa. Está lá em Lucas 19. Não é assim? Se eu tenho defraudado, Jesus, a alegria entrou, eu quero agora é outra vida. Eu quero é outra vida. Esse negócio de crente andar todo desmantelado, de querer Bíblia para legalizar pecado. Não. Muita coisa. Tinha uma pessoa aqui que ele ruim para a mulher, ruim para a mulher, a cabra ruim. E aí pronto, e aí estava traindo ela. Aí lá a mulher disse, eu não vou te querer mais não. Quando ele viu que a irmã não queria mais, que ela tinha um outro cara já olhando para ela, aí ele veio aqui onde eu. Pastora, a minha esposa, ela não me quer mais. E a minha Bíblia diz que a mulher que deixa o marido e casa com outro comete adultério. Eu disse, mas que malandragem desse cara. Vocês estão entendendo? Ele estava ruim para ela, traindo ela, pensando que não tinha pessoa que queria a mulher dele. Na hora que o outro botou o olho nela, que ela se assanhou, porque a mulher, o cara não olha para ela, o marido não dá as horas. Aí o outro começou, rapaz, tua mulher é bonita. Aí ela começou a gostar também. Aí ela disse para ele, não te quero mais não. Aí lá vem ele enquanto estava em pecado, ele nunca olhou para o que a Bíblia dizia do pecado dele. Mas na hora que ela disse que não queria mais, aí ele largou a outra e veio. A Bíblia diz, pastor. E olha, meu Deus do céu. Aquele que deixa e casa com outro comete. Aí pronto, ele disse, irmã, ele está dizendo aqui. Aí ela disse, pastor. Mas ele não se lembra quando ele estava adulterando. Quero mais não, pastor. Disse, irmã. Agora tu perdeu. Porque a irmã não te quer mais e eu não posso fazer nada. Não vou bater nela. Tu não quer não, irmã. Olha, meu irmão, não separa o casal. Quero mais não, pastor. Nem me fale nele. Pastor, né? Ela vai ficar em adultério. Pastor? Eu disse, meu Deus do céu. Irmão, o que tem de gente, ele quer legalizar o pecado dele, não é assim? É por isso que eu vou falar isso aqui. Qual era o primeiro erro dessa... Por que Jesus odiava essa doutrina? Primeiro, porque queria legalizar o que era errado como para ser aceito. Vamos aceitar esse pecado bem aqui e a pessoa fazer errado, mas ele tinha como justificar o seu erro. Há um estado de necessidade. Quem fez isso foi Kant. Se uma pessoa entrasse correndo aí, um outro com uma faca atrás dele para matar, e ele entrasse dentro da tua casa, e a pessoa perguntasse, fulano entrou aí? Tu ia dizer ou não? Qual é a moral disso aí? Aí o Kant pergunta, qual é? Não é isso? Fulano entrou aí na tua casa, porque eu quero matar ele. Aí tu quer salvar ele, tu diz, não entrou não. Aí essa mentira, moralmente, por causa de um estado de necessidade, ela é o quê? Aceita. Tá certo? Né, irmão Antônio? Tá certo? Não, mas e aí? Como é que você ia fazer? Se o homem entrou dentro da sua casa para não tirar a vida dele? Não, o correto é dizer assim, olha, ele está aqui, mas aqui dentro da minha casa o senhor não entra. Entenderam como é as coisas? Ele está aqui dentro da minha casa, mas aqui dentro da minha casa o senhor não entra. Se o senhor, olha, você tem rixa com ele lá, agora ele entrou aqui dentro da minha casa. Aí pronto, então você está defendendo a verdade. Agora, meia verdade, mentira para encobrir erro, não é de Deus. É que nem um marido que devia todo mundo na cidade, e aí ele acertava mais a mulher. O pessoal vinha cobrar ele, aí ele dizia para ela, minha velha, diga que eu não estou. Ela disse, eu sou crente.
E eu vou dizer que tu está aqui dentro de casa. Aí ele disse, não, mas tu não bota... Ela disse, eu não vou mentir. Ele disse, pois eu tenho um segredo para tu me ajudar. Ela, diga, tu usa uma blusa que tem casa de botão. Aí quando o cobrador chegar, aí ele perguntar, fulano está aí na casa? Aí tu bota assim, ó, nessa casa ele não está. Entendeu? Ei? Irmão, mentiroso, enrolão, eles têm tudo para justificar. Aí pronto, aí o homem chegava e ela, ei, fulano está aí? Não, nessa casa ele não. Ela estava correta? Estava errada do mesmo jeito. Então tem muita gente, irmão, que justifica o pecado para que ele seja aceito, para que ele seja tolerável. E a igreja, irmão, está cheia de gente assim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem dia que eu fico lá no meu gabinete, lá em casa, e eu vou lendo a Deus, Senhor, me dá uma mensagem assim, de poder, de fogo, de glória. Porque eu só prego assim, essas mensagens. Aí Deus diz assim, já tem um bocado que está com isso, e o meu povo está se contaminando a cada dia. Continua com a minha verdade, e quem quiser ser crente é desse jeito aqui. Não é assim? Tem muitos que estão pulando na gritaria, mas é desse jeito, quer justificar, que olha, é jovem saindo aqui da igreja, é jovem saindo de outros ministérios, sabe para quê? Que é o seguinte, peca bem aqui, adultera bem aqui, e fica grávido bem aqui, perde o menino, e aí justifica o erro em nome de um amor. Qual foi o teólogo que eu li agora falando sobre isso? Em nome de um amor que não vê pecado. Porque eu pergunto, Jesus nos amou sim ou não? Mas ele nos amou como coitadinho ou porque viu o nosso pecado? Ele viu o nosso e ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Então tem que ter pagamento. Agora, como é que eu vou viver esse amor romântico, bem pintadinho, quando eu estou no erro, na mentira, na prostituição, no pecado? É negócio sério. É negócio sério. Então, primeiro erro, Deus abomina essa doutrina porque tentava justificar um tipo de pecado como se ele fosse certo, como se ele fosse legal. Hoje, irmão, o Brasil e o mundo não funciona bem porque tem muita gente justificando pecado, crime e erro como se fosse uma coisa normal. E sabe qual é o discurso? Todo mundo é falho, todo mundo erra. E aí entra o velho ditado do livro de Maquiavel, não é assim? Os fins justificam o meu. Não importa o que eu faço, o que importa é que deu certo. O que importa é que eu cheguei no poder. Não importa se eu matei, não importa se eu pisei, não importa se eu roubei, o que importa é que eu estou aqui, eu sou grande. E esses ensinos, eles vão declarar para uma geração que não importa, você pode matar, pode adulterar, você pode fazer o que quiser. Perguntaram uma vez para o técnico, eu me esqueci o nome dele, da Argentina. Uma pessoa chegou e disse assim, você vai escalar o Maradona para ser o capitão do time? Ele disse, vou. Mas ele é briguento, ele não é exemplo para as crianças. Ele não é exemplo de homem. Aí sabe o que foi que o técnico disse para ele? Para mim não importa, o que eu quero é gol. Então pronto. Para mim não importa. Para a sociedade hoje não importa. Não importa, o que importa é a tua felicidade. Aí tu pode destruir a vida de uma mulher, pode destruir a vida de um homem. Aí tu pode, fulano bebeu veneno e morreu, não importa, eu não mandei ele se matar. É assim ou não é o mundo sem Deus? É desse jeito. É o mundo de Nietzsche. Aqui quem prevalece é o leão. Se tu é um sapinho, se tu é um coelhozinho, o leão te come, pronto, quem se lascou foi você. É que é assim que eles dizem. Porque você não tem resistência. É o mundo dos fortes, né? É o super-homem. É o mundo do leão. Aí pronto. E quem vem com isso também? O Darwin. É a lei da sobrevivência. É a evolução. Os mais fortes ficam e os mais fracos. E tem muito crente na igreja com esse mesmo espírito. Ah, irmão, é o seguinte, tu tá assim se acabando é porque tu não é forte que nem eu. É. Aqui tem crença. Agora tu é fraquinho. Aí Paulo diz, coloca bem Romanos capítulo 14. Eu gosto da Bíblia, irmão, porque a Bíblia tem tudinho para nós. Eita, glória a Deus. Vai, bota aí. Ora,
Quanto ao que está enfermo na fé, Irmãozinho fraquinho na fé, o bichinho, vai. recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. O irmãozinho é fraquinho na fé, não vai com teus argumentosão, velho, não. Irmão, por que tu não bebe cachaça? Porque eu bebo. Olha, se eu não me embriagar, eu estou com Cristo. Vocês se lembram da doutrina de Balaão? Tu pode ir para o culto de prostituta, tu pode ir para onde tem ídolo, tu pode ir para a comida sacrificada. O importante é tu nunca negar a fé em Deus. E aí observem bem, olha o que Paulo está dizendo. Se o irmãozinho está enfermo na fé, receba ele sem contenda. Vai lá, olha aí. Olha o outro, passa. Porque um crê que de tudo se pode comer. Isso. E outro, que é fraco, come legumes. Pronto, tem aqueles irmãos. Pois, para mim é o seguinte, depois que eu oro, eu como carne de porco, eu como leitão, eu como tudo. Aí o irmãozinho, pois é, irmão, eu não como. É porque tu é um crentinho velho fraco, tu não tem estrutura. Não é assim, não. Pois tá bom, meu irmão. Olha o que Paulo diz. Ai, rapaz, é boa a Bíblia. O que come, não despreze o que não come. Se tu come, o que é que tu quer desprezar, o irmãozinho? Fica só para ti. E o que mais? E o que não come, não julgue o que come. Agora, tu também que não come, o que é que tu quer com o irmão que come? Rapaz, mas a Bíblia é bonita, não é assim? Só tem fuxico no nosso meio, irmão, porque a gente não obedece a palavra. Se tu acha que tu é fortão, fica só para tu. Agora o irmãozinho é fraco, respeite ele, ajude ele. Não é assim? Ajude ele. É por isso que eu não perco tempo debatendo com o cliente, não, irmão. Tem irmão que me faz pergunta e eu lá vou estar com as explicações. Não, a crença é isso aqui. É pronto. A pessoa acha que está certo, eu deixo ele para lá. Eu mostro a verdade, não quer? Pronto, eu não vou brigar não. Vai, bota aí. Porque Deus recebe. Por seu. E vai, pode esse último aí, para a gente finalizar aqui. Como é que diz? Quem és tu? Quem é tu? Que julgas o servo alheio? Quem é tu para andar julgando os outros? Me diz, porque tu não valia nada e Jesus te salvou? Jesus salvou o comedor de leitão, Jesus salvou o comedor de feijão, e Jesus não botou banca, e tu, quem é tu para botar banca? Não é assim? Porque quem morreu por ti não foi fulano, foi Jesus. E Jesus não botou banca, aí tu quer botar banca. Vocês estão entendendo? Tem irmão que não entende, Jesus morreu por mim, me salvou, aí o irmão quer ser Jesus. Rapaz, mas é assim. Um dia tinha, na frente da igreja lá em Coroatá, um rapaz de uma igreja debatendo e o outro também. Aí na hora que eu fui saindo, aí dessa outra igreja, sabatista. Aí ele chega e diz, olha, porque vocês não guardam o sábado e não é salvo. O sábado, tu lá sabe o que é sábado, coisa nenhuma. Tu é judeu, é? Não. Tu é judeu? Porque a Bíblia diz que o sábado é um sinal entre Deus e judeu. Tu é judeu? Primeiro, tu é judeu? Não. E outra coisa, tu já está pecando, porque a Bíblia diz, abre aí Romanos 14. Ele abriu, quem é tu? Ele diz, é mesmo. Ele diz, pois é, quem é tu? Para tu julgar o servo alheio. É assim, quem é tu? Aí tem irmão aqui na igreja, que ele às vezes quer falar para o outro, e Jesus, mas não fala que eu te conheço. Né? Tem muitas irmãzinhas, olha, irmão também, Jesus, na paz. Eu te salvei pela minha misericórdia, tu também não vale nada. Tem um teólogo que diz assim, antes de tu julgar o outro, se lembra que Jesus fez por ti primeiro. Tem irmão que diz, eu não perdoo ela, e por que Jesus te perdoou? Hein? Tu que não valia nada, por que Jesus te perdoou? Aí tu agora não quer perdoar o outro. Eu estou com meu coração cheio de mágoa, me dá um tempo. Pede para Jesus te dar um tempo também. Para tu descer para o inferno. Irmão, nós temos que deixar dessas besteiras. O maior exemplo é Jesus. Ele deu prova do seu amor para conosco. Romanos 5,8. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem glorifica a Deus? Eita, irmão, Jesus me amou e te amou quando nós não valíamos nada. Aí agora quem é tu, irmão? É por isso que eu não piso em crente. É que nem o irmão pregando. Aí ele disse lá, irmão, tu agora fumou um cigarro? O dirigente perguntou para ele. Fumei, então, mas crente não. Disse, quanto é um cigarro naquela época? Era assim, era 10 centavos. Aí ele disse, não, pensei que tu tivesse fumado uma carteira. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tu está salvo ainda.
Não apaga não, é assim, irmão. Tem irmão que na mesma hora já joga no inferno. Eu preguei esse dia aqui. Percorre o mundo todo para fazer um prosélito e depois ele mesmo joga. A gente sai para evangelizar. Olha, a gente evangeliza nas praças, na rua, mas a fuxicada nossa joga a pessoa fora. Jesus, queremos ver as almas, salva, salva. Aí vai para a rua, vai para farol. Aí pronto, aí na hora que o irmãozinho falha aqui dentro, aí nós jogamos ele no inferno. Jesus diz, vocês percorrem o mundo todo para fazer um prosélito, ganhar uma alma. E por causa de uma coisinha, logo você joga ela no inferno. Eita, rapaz. Daí. Pronto, vamos voltar para lá. Então, o segundo erro dessa doutrina de Balaão era que a heresia deles, eles promoviam um liberalismo para as práticas pagãs. Olha, irmão. O liberalismo, ou seja, tu pode andar em festa, tu pode beber, tu pode fazer como o mundo faz, tu pode ir para culto de prostituto e prostituta, lá tu pode se acabar, se desgraçar. Agora, o importante é tu não negar a fé. Tu não negou Deus, pronto, tu está salvo. Olha essa doutrina diabólica. Primeiro, legalizava o pecado como se ele fosse certo. Segundo, promovia um tipo de liberalismo para o pecado, para a sensualidade, para a miséria. Esse é o segundo erro dessa doutrina que Deus abomina. E qual era o terceiro erro, pastor? Esse aqui é pesado. É a partir de agora que surge a ideia da hierarquia dentro da igreja, a hierarquia papal romana. Tem gente que diz assim, eu não vou ser da igreja, porque é o seguinte, a primeira igreja que teve foi a igreja de fulano de tal. A primeira igreja que teve, irmão, foi Israel. Foi Israel. O primeiro povo chamado por Deus foi Israel para levar o seu nome. O segundo foi a igreja que é de gentil, que é de todo mundo. Só que a igreja, nos dias de Cristo, após 50 anos depois da morte de Cristo, a igreja já começou a se poluir. Não tinha negócio de purgatório na igreja, não tinha esse negócio de hierarquia papal, não tinha esse negócio de cargo, não tinha nada disso. A igreja começou a se desviar dos padrões de Deus. Não tinha hierarquia. Pastor Aziel, e como é isso? Eu vou já falar para vocês. Não tinha hierarquia. Vamos ver bem aí Atos. Vou mostrar para vocês Atos 1. Rapaz, irmão, a Bíblia pensa na coisa boa. Verso 14. Começa aí pelo 12, é melhor pelo 12. Vai lá, pastor, vai. Então voltaram para Jerusalém, Isso. do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, Sim. à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, Isso. onde habitavam Pedro e Para Tiago. aí, é aqui que você precisa entender. Eles voltaram depois que Jesus foi assunto aos céus, voltaram para Jerusalém, esperar a promessa do batismo com o Espírito Santo. E eles foram orar na casa de Maria, no cenáculo. Quem estava lá? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Vai. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quem era que estava com eles lá? As mulheres. Maria, mãe de Jesus. E Maria, Mãe de Jesus. nesse texto aí, Maria estava sendo adorada? Não. Ela estava fazendo o que juntamente com eles? Orando. Orando a Deus. Não havia adoração de Maria. E nós sabemos que Maria foi um instrumento de Deus, usada por Deus, virgem, santa. Agora, aqui a própria Bíblia está dizendo que ela não foi adorada. Adorada. E só para vocês terem uma ideia, aí nesse momento, para a escolha de alguém que era para assumir o lugar de Judas, quem foi que teve a fala? Foi Maria ou foi Pedro? Por que não teria Maria, se ela era maior? Porque Maria, ela teve o privilégio, ela disse assim, eis aqui a serva do, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Nós respeitamos Maria do jeito que os católicos respeitam. Nós honramos a Maria
como uma serva de Deus. Se você adora ela, é um problema seu. Agora eu estou colocando o que a Bíblia está mostrando. Não havia adoração a ela. Isso aí vai acontecer depois na história da igreja. Eles passam a adorá-la. Mas eu estou mostrando aqui a pureza da igreja, lá no princípio. Então, essa ideia da hierarquia, ela não surge na Bíblia. Ela não surge na Bíblia. Como assim, pastor Oziel? Eu vou mostrar para vocês aqui. Se vocês analisarem, vamos colocar aí rapidamente Marcos 10:45. Depois a gente volta para aí. Vai lá, rapidinho, 10:45. Como é que diz? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, Sim. mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o exemplo para nós. Ele não criou hierarquia na igreja. Ouçam bem, ele não criou hierarquia. Ele disse assim: o Filho do Homem não veio para ser. Jesus estava dizendo que essa palavra líder moderno, chefe, comando de igreja, como sendo autoridade para você me adorar, para você me honrar, Jesus nunca criou. Estão entendendo agora? Jesus nunca criou isso. Ele nunca criou a ideia de que eu sou chefe aqui, que eu não posso servir. Ele disse assim: quem de vocês quiser ser o maior, como é aqui dentro? Seja servo de todos. E quem vai seguir essa mesma ideia é Pedro. Vamos lá, 1 Pedro. Coloca lá, 1 Pedro, acho que é 3, né? Aliás, 5. 5, 1 3, vai lá. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Olha, não havia grandeza em Pedro, nem hierarquia em Pedro. Ele diz: eu sou presbítero como eles. Como eles. Ou seja, ele não tem espírito de grandeza. Vai. E testemunha das aflições de Cristo. Isso. E participante da glória que se há de revelar. Olha como ele trabalhava com a igreja. Apacentai o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? Deus. Pedro tinha a ideia que a igreja era dele? Não. Pedro tinha a ideia de que o patrimônio era dele? Não. Vai. Está entre vós, tendo cuidado dele. Isso. Não por força. Olha aí, não por essa ideia de dominar, essa ideia de ser um chefe, uma autoridade. Não, não tem. No nome de Deus. Vai. Mas voluntariamente. Pronto, isso aqui é voluntário. Vocês aqui me ajudam com o salário, mas eu não tenho que fazer isso aqui por salário. Eu tenho que fazer por amor à obra de Deus, voluntária. O salário não é por causa da obra, é para me manter, porque senão eu vou ter que fazer outras coisas. Para estar aqui com vocês, estudar a Bíblia, fazer um curso, visitar o irmão, ir no hospital. Porque tem pessoas que falam de pastor, que pastor ganha. Mas o psicólogo, ele senta lá na cadeirinha dele e ele vai dando uns conselhos. Ele ganha para que isso ali? Pronto, ele ganha. E se ele for na tua casa, é outro dinheiro. Não é assim? Olha, eu estou aqui no culto hoje, eu já fui na prisão hoje, visitar gente, é em hospital, é em todo lugar. Tem gente que quer se matar, eu ligo, não se mata, eu vou já ir. Aí por que as pessoas falam de nós? Agora, o que não trabalha não merece ganhar mesmo, não. E na hora que se forma, já tem a tabela do advogado, tem a tabela do enfermeiro, tem a tabela de engenharia. Agora, pastor é vocação. O que a igreja faz é ajudar no seu sustento, que está lá em Mateus 10:8, digno é obreiro do seu sustento. Seu sustento. É assim. Do seu sustento. Está na Bíblia. Então aqui, não por voluntariamente. O que mais? Nem por torpe ganância. Eu não posso dirigir a igreja pensando em fazer minha vida. Doido para ganhar dinheiro, doido para ser rico, doido para ser famoso. Obreiros que dirigem igrejas com ganância, doido para ser rico, o Senhor não está com ele. Não é homem de Deus. Pastor que dirige igreja, doido para ser rico, para comprar. Se eu quiser, eu posso comprar. Eu posso comprar qualquer carro. Eu posso comprar com meu dinheiro. Mas como eu respeito a igreja, eu não vou comprar um carro para me andar esnobando aí, para me andar mostrando que eu sou isso. Eu não vou comprar uma Ferrari. Um irmãozinho me vê, tanto irmão passando necessidade, eu na Ferrarizona. Aí eu passo, pode ser, irmã. A irmã só comendo meu dirmozinho, não é assim? Pronto, eu uso as coisas que é digno para mim. É assim. Vai lá, o que mais? E de ânimo?
puro, Pronto, tá aí. Então não havia essa hierarquia. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aí. Então Jesus, ele disse, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. E aí Pedro diz, olha como é que ele vai dizendo aí, como é a liderança. Vamos lá, agora vocês vão analisar o seguinte, 3 palavras em Atos. Vamos lá, Jorge, volta lá, bota na tela lá. Cadê? A hierarquia, né? Liderança em Atos. O que nós vamos ter em Atos? Vamos analisar. Nós temos 3 palavras em grego que vai mostrar isso aqui para nós. Coloca aí, rapidinho, 1,17. E marque na sua Bíblia. Marque na sua Bíblia essas palavrinhas aí. No português ela não vai ser bem clara, mas eu vou explicar aqui no grego. Vamos lá. Vamos lá? Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Pronto, bota assim, alcançou, marque aí na sua Bíblia. Alcançou, e depois a palavra ministério. Se você pegar essa palavra alcançou, é a palavra kleron, ou no nominativo kleros. Kleros, tá aí, kleros. Pastor Aziel, agora eu vou perguntar para vocês, o que é um clero? O que é um clero? É um colegiado, é um sacerdócio, é um comando de líderes. Preste bem atenção. Olha o que a Bíblia diz. Alcançou, isso aqui é clero. Mas sabe o que é aqui? Jamais com a ideia de colegiado. Nunca tem essa ideia na Bíblia, esse texto aí. De comando no sentido de ter a hierarquia. Não tem isso. Esse clero aí, que é a palavra porção, a pessoa pegava um cesto, pegava um fragmentozinho de uma louça de barro ou de madeira, aí pegava o nome da pessoa que era escolhida, colocava o nome dela e lançava sorte. Se o nome saísse, dizia, alcançou entre nós uma porção. Entenderam agora o que é clero na Bíblia? A segunda coisa que você vai observar aí é o que é obtido pela sorte. Sorteado. E aí você pode analisar que é uma responsabilidade que é entregue para alguém. Mas como foi que um dos discípulos foi escolhido? Tinha que ter andado com Jesus, visto os milagres, e eles disseram assim, Senhor, tu que conheces os corações, escolhe um destes. Então observem bem, ele alcançou, foi sorte. Esse alcançou aí a palavra clero. Clero é só isso aqui, jamais com aquela ideia, aqui está o grande clero. Essa ideia dos irmãos dizer assim, a igreja, os leigos, que negócio de leigo? Se tu tem um Espírito Santo na vida, tu é leigo aonde? Em João 14, 26, Jesus diz, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas que eu tenho dito e vos fará. E aí tu é leigo de onde? Mas aí a igreja, uns querendo mandar mais, criou o clero, e aí disseram assim, os abestadinhos ficam no banco. Errado. Eu estou aqui, agora vem lá. Pastor Zé, e o senhor está dizendo aí, o senhor não é pastor? Sim. Agora onde é que vocês vão me respeitar? Onde é que vocês vão me honrar? Se você sabe que essa obra é de Deus, você vai me honrar, porque você sabe assim, Deus escolheu pela porção dele, esse homem, para estar entre nós, trazendo a palavra de Deus. E o respeito de vocês a mim, olhe para cá, não é porque eu tenho um título de doutor em teologia, eu sou filósofo, isso e aquilo. O respeito de vocês para comigo é a presença de Deus na minha vida. É o dirigir com caráter a obra de Deus. Porque tem muitos que estão aqui querendo respeito, sem caráter, sem exemplo, sem vida. Então não é o cargo, nem o título, nem essa posição aqui que me dá autoridade pastoral. O que me dá autoridade pastoral é a minha comunhão com Deus. A autoridade pastoral dos discípulos é porque assim, eles andaram com Jesus, o Nazareno. Há muitos que podem ter o cargo e não têm o dom e nem têm a autoridade de Deus para estar aqui. É por isso que a Bíblia diz em Efésios 4:11, a uns pôs Deus na igreja. Todos vocês aqui são ungidos, todos vocês aqui têm poder de Deus. Agora, tem a liderança que Deus escolhe para estar à frente da obra do Senhor.
Agora, o líder que está aqui, ele nunca deve pensar que ele é maior do que vocês. Ele deve saber que foi um privilégio de Deus escolher dentre vocês para estar aqui dirigindo o trabalho do Senhor. Então, quando vocês, a Bíblia diz que quando o povo olhou para Josué, eles disseram assim, está lá em Josué 1, me parece que é do 17 em diante. Aí eles disseram assim, Josué, nós só queremos uma coisa, não importa se tu é novo, não importa se tu era servo de Moisés, não importa se tu não tens a cultura de Moisés, uma coisa te pedimos, assim como Deus foi com Moisés, que ele também seja contigo. É só isso que a igreja deve pedir. Nós queremos é Deus na vida do nosso pastor. Olha aí, eita rapaz, olha aí como é bom ler a Bíblia. Como é que diz? Como em tudo ouvimos a Moisés, em tudo nós ouvimos Moisés, assim te ouviremos a ti. Nós vamos te ouvir. Vai. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Aí é que está a autoridade pastoral. É quando a igreja vê Deus na vida do pastor. É assim. Tem um bocado de gente aí brincando de ser pastor, todo barbudinho, todo cheio de coisinha, pronto, uma hora muda, uma hora tá de camisetinha, musculoso sim. Tem muita coisa aí, meus irmãos. Vou logo dizer para vocês. Quem quiser se zangar, se zanga, mas agora a verdade é essa aí. Homem de Deus é homem de Deus. Você vê no caráter, você vê no tratamento, você vê na fala, você vê na postura, você vê na mansidão dele, você vê no fruto do Espírito. Não é assim, meus irmãos? Tem pastor aí que é na brincadeira que tu acha bom, porque ele é um palhacinho para tu, para estar com uma gracinha. Ai, mas pastor é legal. Encobre teu pecado. Não é assim? Já tem 4, 5 mulheres no casamento. É legal. Vai, irmão, a pessoa tem que ver isso aí. Vamos voltar para lá, Jorge, que eu vou encerrar aqui agora. Eita, rapaz, mas é coisa. A primeira palavra vocês já pegaram, é a palavra poção, que é a palavra o quê? Clero. Mas clero não tem nada a ver com o que a igreja criou. Não havia clero na igreja primitiva. Entenderam? Havia homens escolhidos pela autoridade de Cristo, que a igreja respeitava pela autoridade de Deus na vida dele. Mas não tinha esse negócio de clero. Tem nada a ver. E eu vou mostrar isso já para vocês. A outra palavra é a que segue lá. Volta lá, Jorge. É a palavra ministério, não é assim? Essa palavra ministério é diaconia. E diaconia aí é um serviço de um profeta, de um evangelista, de um ancião, de um oficial da igreja. Essa palavra aí é para distribuir alimento para os pobres, é o diácono, é o serviço de um garçom. A palavra ministério, diaconia, é simplesmente um garçom. Irmão, é o seguinte, eu quero dizer que você me respeite, eu faço parte do ministério da igreja. Ele pensa que é aquele ministério lá de Brasília. Lá da Esplanada, eu sou ministro. Ministro aqui é quem lava banco na igreja. Ministro aqui é quem pega a sacolinha para entregar comida para os pobres. Ministro aqui é que vai para a lama, mas os irmãos. É assim, eu estou vestido bem aqui de terno. Esse irmão pastor, embora bem ali, na mesma hora. Pronto, não tem besteira não. Nós chegamos em Livramento, aí a fossa estava toda cheia, aí o pai disse assim, rapaz, não tem carro-pipa aqui, nós não temos dinheiro não. Bora, meu filho, tirar tudo. Eu disse, bora, pai. Aí pronto, ele arrancou a tampa, e aí ele disse, bora, bota essa roupa velha aqui, tu vai tirando tudo. E aí eu pulei, fui tirando, e tirei tudo, mais ele, pronto. Limpamos, deixamos limpinha. Depois ele pegou e disse, joga essa criolina em tu aqui, te banho com criolina. E aí eu me banhei com criolina. Mas secamos todinha, e eu estou vivo aqui. Eu estou vivinho. Ai, tem ministro, né? Ministro, que pronto. Um dia um ministro disse para a irmã, eu vou visitar lá o interior, mas bote aquele frango para se purificar. 4 meses. Ele disse, está com fome? Não. Está com fome, não. Ei, meus irmãos, negócio sério. Ministério aí não tem nada a ver com esses ministériozão. Olha, irmão, vou dizer uma coisa. Hoje tem muito problema na igreja, porque tem irmão também que diz assim, eu sou parte do ministério. Ele não evangeliza, não canta, não contribui, não faz nada, mas na reunião ele está aqui para dar pitaco. Porque é do ministério. Vai. E a outra palavra é ouvinte, pastor Wagner. Vamos lá. Ó, ouvinte, olha o que diz aí. Porque no livro... ouvinte? Isso. Porque no livro dos Salmos está escrito,
fique deserta a sua habitação, Isso. e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. E tome outro o seu, talvez na sua Bíblia tenha assim, ó, e tome outro o seu encargo. Não sei se está assim na sua Bíblia aí. Quem tem aí assim? Encargo. Olha ali, encargo. Está vendo? Essa palavra encargo está bem aqui no texto original. Olha aí, episcopen. Episcopen tem vários sentidos para essa palavra, mas ela é composta. Ep é uma preposição. Se você pegar ep, é uma preposição sobre, em cima, perto de, perante. Agora, escopo é olhar, é vigiar, é ser um sentinela, é guardar. Pode se referir a um vigilante, a alguém que visita um doente, leva em consideração, é um responsável por alguma coisa. Então, essa palavra bispado não tem nada a ver com essa ideia que muitos colocam, até quando eu falo aqui tem gente que acha ruim. O bispo, chegou o bispo. Aí os irmãos ficam até com medo. O bispo. Nenhum homem de Deus na Bíblia tinha essa visão. Então, pegaram aí as 3 palavras. Qual é a primeira palavra? Porção. Qual é a segunda? Ministério. E qual é a terceira? Pronto. Que é bispado ou encargo. Vocês viram que não tem nada de hierarquia nelas? Nadinha. E quem criou isso? A igreja. Se você ler a história da igreja, você vai ver que depois os homens criaram, por causa do orgulho, da vaidade, da grandeza, aí criaram isso. É assim. Lá em casa, em Coroatá, tinha uma moça que trabalhava com a gente. Aí um dia uma pessoa, um padre me ligou. Aí eu estava na linha. Aí ela pegou o telefone. Na hora que ela pegou, ela disse, quem é? Ela disse, é o padre. Ela disse, benção, padre. Eu disse, rapaz, eu estou aqui, faz tempo que tu trabalha aqui em casa. Eu te sustentando, tu nunca pediu a benção. Nunca pediu a benção para mim. Mas na hora que liga, benção, né? Benção. Irmão, outra coisa, respeito, olha para mim aqui, ó. Para você me respeitar como líder, você tem que me respeitar pela presença de... Para tu me respeitar, não precisa tu estar todo dia em minha casa. Não precisa ter irmão que todo dia está ligando para a gente, toda hora é só falsidade. Tu não precisa estar isso. A verdadeira sinceridade é no trabalho. É quando você me olha e vê Deus na minha vida. É quando você diz, pastor, o que precisar, eu estou aqui. Não é assim? Porque tem uns que fazem adular para ter cargo, para ter nome, para ter poder na igreja. Isso não convém. Isso não convém. Deus não gosta disso. Eu vou finalizar agora, bota lá, Jorge. Está aí, eu já expliquei as 3 palavras. Clero, no grego, como é a primeira? Clero. No grego, como é a segunda? Diaconia. No grego, como é a terceira? Episcopen. Pronto. Mas nenhuma dessas palavras tem o sentido. Tinha aqui terça-feira uma pessoa, e eu preguei, aí ele disse aqui, eu estava, né, na hora? Ele disse assim, pastor, o senhor pregou ali. Aí eu disse, rapaz, eu não te apresentei. Fez até bem que o senhor falou em apóstolo, eu sou apóstolo. Ele disse, eu estou brincando, pastor. Eu sei que o senhor está pregando a verdade. Mas eu gosto de gente assim. Eu sei que o senhor está pregando a verdade. Bora lá em casa comer um negocinho esses dias. Eu disse, na hora. Eu vou lá, bispo. Ajeitar. Pois é. Porque tem gente, irmão. E se tu disser assim, se a pessoa disser assim, bispo Osiel, não vou me zangar, não. Agora eu sei que eu não sou isso. Eu sei que o irmão está se dirigindo a mim, não é assim? É só para uma questão de honra, assim, de palavra, de tratamento, que é um termo de tratamento. Agora, para me achar, olha, você me respeita, eu sou bispo. Aí é assim. A irmã lá em Lago da Pedra agora, irmão Didi, que eu tinha esse apelido. Irmão Didi, não é assim que eles chamam direto. Aí eu disse, olha, irmã, me respeite. Pastor Osiel. Irmão, eu sei que Deus me chamou para cá, não é o nome que vai me fazer diferente. É a essência do que está em mim. Pronto. E aí ela me conhecia era daquele jeito, não era assim? Ela me conhecia era daquele jeito. Ela disse, ô pastor, me perdoe. Claro que o tratamento hierárquico dessa função é importante. Pastor, auxiliar, só para uma questão de ordem no trabalho. Mas não para questão de título. Nada disso. Eu finalizo com essa daqui, vamos lá. Aí pronto, expliquei tudo aí. A última, cadê a última aqui? Pronto. A igreja, ela tinha uma liderança aberta. Não era liderança fechada. Tem líder que ele não abre para nada. Nada. A liderança dele é fechada. É aquele líder que só quem prega na igreja dele são os irmãos de lá. Só quem canta é os irmãos de lá.
Só Ele é quem sabe. Eu tenho os melhores cantores, eu tenho os melhores pregadores. Isso é idolatria. É idolatria. Paulo não fundou a igreja de Roma. E ele não fundou a igreja de Roma, e Roma era uma igreja aberta. Coloca aí na tela. Olha o que ele diz para essa igreja. Romanos 1:12. Lê aí, rapidinho. Liderança aberta. Era assim que a igreja era. Vai. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Isso. Assim vossa como minha. Pronto. Coloca o 11. Bota o 11. É bom é do 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Eu quero ir aí para comunicar o dom espiritual que está em mim. Quem era que estava falando? Vamos, igreja, diga só quem tem boca. Quem era que estava falando? Paulo. Eu tenho um dom e eu quero aí comunicar esse dom, a fim de que sejais confortado. Eu vou falar para vocês ser confortados. Ele, vírgula. Olha o que ele diz agora, vai. Isto é, para que juntamente convosco... Meus irmãos, eu errei bem aqui, não é só... Eita, irmão, acho linda a Bíblia. Eu errei bem aqui, meus irmãos, me perdoem. Não é só vocês serem confortados. Eu também vou aí, porque eu sei que cada um de vocês tem também o dom do Espírito Santo na vida. Eita, rapaz, coisa boa é a Bíblia! E aí vai ser mútuo, é eu falando daqui e vocês também contando a experiência de vocês. É assim, irmão. Olha como é linda a Bíblia. Eu vou contar daqui, vocês contam daí. Eu li agora um teólogo que disse que tudo que Paulo Freire colocou aqui no Brasil, no sentido daquela educação de conversar com o pobre, foi um missionário cristão que inventou essa teoria baseada aqui em Paulo. Porque Paulo era o homem das visões, das revelações, mas ele senta e diz, eu vou compartilhar o que Deus me deu, mas eu também quero ouvir a Chiquinha, eu também quero ouvir o Pedro, eu também quero ouvir o José. É assim, tem irmão aqui que diz tanta coisa, tem uns que conversam besteira para mim, e aí pronto, e aí tem uns que, tem deles aí que vem com as revelações réas. Eu disse, eita meu Deus do céu. Mas eu sente aí, conte aí para mim como é esse negócio. Até os sonhos é sem pé e sem cabeça. Eu disse, sonhãozão. Pois é, pastor, o que o senhor diz? Eu disse, rapaz, aí eu não sei. Eu não tenho o espírito de José para revelar isso aí, mas tu vai viver na vida. É, né, pastor? É, aí uma hora Deus te revela. É mesmo, pastor. É assim. Agora, irmãos, esse teu sonho não tem pé nem cabeça. Vá trabalhar. Você não está deixando o irmão partilhar o que ele tem com você. Pode ser besteira para você, mas para ele é algo valioso. É assim ou não é? Então, só porque eu sou pastor, eu não vou ouvir o irmãozinho, eu não vou ouvir a irmãzinha. Pronto. A liderança da igreja primitiva era uma liderança aberta. Não tinha nada de fechado. Aí tem irmão que diz, mas abriu, lá entrou um desmantelado. Pois se ele está desmantelado, ele tem que se acertar. E se não prestar, não vem mais. Mas aí a gente deu oportunidade. Se Jesus deu oportunidade para ti que não valia nada, por que não dá para os outros? Vamos ver aí. Coloca bem aí. Gálatas 2:7, 11. Lê aí, pastor. Olha a liderança aberta, liderança aberta. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, sim, como a Pedro o da circuncisão. Isso. Vai. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, olha isso aí, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Isso, vai. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, olha aí, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Vai, pode ir, estamos chegando no final. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Olha aí, agora que eu falei de ministério, lembrar dos pobres. O que também procurei fazer com diligência. Olha aí, vai. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Igreja e liderança aberta. Olha, Pedro, Tiago eram os homens reconhecidos. Mas na hora que Paulo viu Pedro andando errado, o que foi que Paulo fez? Repreendeu. E Pedro aceitou ou não aceitou a repreensão dele? Era uma liderança aberta. Hoje tem obreiro e tem irmão que você não pode chamar ele a atenção, que ele se zanga. Você não pode estar me chamando a atenção. Eu sou pai de família. Tá ruim, porque a Bíblia diz que até ele chamou Pedro, foi na presença de
E repreendeu. Pedro, que é vergonha, Pedro. Tu está vivendo aqui só porque agora os judeus chegaram e tu está se afastando dos gentios. Aí o Pedro disse, não, Paulo está certo mesmo. É assim, era uma igreja aberta. Quer ver como a igreja era aberta? Coloca aí, Atos 6:3. E aí eu encerro aqui. Vai, Atos 6:3. Corre e bota ligeiro. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós... Ei, para aí. Quem foi que mandou a igreja escolher? Hã? A igreja, os líderes disseram, vocês escolhem. Tudo que eu faço aqui, eu pergunto para a igreja. Porque a igreja é quem tem que ter voz. Não é só o pastor, não. Tem muitos que têm liderança fechada. Os crentes não têm direito de perguntar nada. E se falar é porque o diabo está te usando. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que a liderança era aberta. Quer ver mais? Coloca bem em Atos 13 primeiro. Rapidinho, só para vocês terem ideia. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas Vai, e doutores. isso aí já sabe, o 2, bota o 2. Tinha tudo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Olha o 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Pronto, a igreja despediu porque a igreja fazia parte da liderança. Era uma liderança aberta. Aqui vocês sabem, eu convido o cantor, eu convido o pregador, vem para cá. Se a pessoa disser assim, pastor Zé, esse rapaz aí não é correto, eu não recebo. Aí se a pessoa, ele pregou aqui, alguém disse, olha pastor, o fulano que pregou lá, ele não era correto, não vem mais. Mas ele soube que aqui ele teve oportunidade. Agora esse negócio, só eu. Eu sou a melhor igreja, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor pregador. Tu não é sozinho não, irmão. Às vezes tu pensa que o povo está gostando de tu e ninguém está gostando. É que nem um pastor pregando. Aí todo dia ele viu um rapaz bem vestido lá no fundo da igreja. Aí ele um dia com todo orgulho foi lá. Bom dia. Aí o jovem, bom dia pastor. Boa noite. Eu vejo que o senhor não faz parte do nosso hall de membro da nossa eclésia. Ele disse, faço não pastor, mas eu vejo que o irmão é assíduo aos domingos. Ele disse, eu não perco não, eu gosto de estar aqui. Aí no coração dele, disse, eita, são os meus sermões, minha liderança. Aí ele encheu o peito. E o que traz o querido aqui aos domingos, ele disse, é aquela irmã que eu estou louquinho por ela, e ela não me quer. Pronto, toma, para tu entender, porque tem muitos que pensam que é por causa dele. Às vezes tem uns que estão por causa da música, às vezes estão, mas não pensa que é você não. Eu encerro, bota lá, a última. Encerra, nós passamos. Pedro nunca foi papa, nunca teve hierarquia. Pedro era apóstolo como os demais. Por que Pedro nunca foi papa? Primeiro, Mateus 8:15 em diante, Pedro era casado. Pedro era casado, tinha mulher, tinha menino. E a Bíblia diz lá em Coríntios 9 que ele levava a mulher dele para todo evangelismo, ele levava a mulher. Então Pedro era casado. Se ele foi o primeiro papa, ele era um papa casado. Segundo, Pedro era pobre, nunca foi rico. Atos 3:6, não tenho prata, mas o que eu tenho? Então pronto. Pedro nunca foi a Roma. Até os registros presentes, uns tentam dizer que sim, mas ninguém prova. Ele nunca foi a Roma. E por último, Pedro não aceitava ninguém beijar a mão dele. E nem se ajoelhar. Vamos lá. Atos 10. Me vê se é o 20. É assim. Está tudo aí na Bíblia, irmão. É só tu ler Bíblia. O pessoal não lê Bíblia. Quando a gente fala aqui, se zanga. Mas lê que tu vai ver. É o 25. Bota o 25. Aí, como é que diz? E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se... Fica bem aqui. Eu vou mostrar aqui para os irmãos. Fica bem? Aí, Não, eu sou o Pedro. Aí tu é o Cornélio. Aí está todo mundo na casa do Cornélio. Lá chega o Pedro. Pé velho sujo de areia. Andando para cima e para baixo, pregando o evangelho. Aí chegou na casa desse homem famoso, rico. E aí na hora que Pedro entrou na casa, como é que ele fez? Vai. Aí pronto. Aí agora para dizer que eu sou autoridade. A bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito
seja sobre ti, que teus pecados sejam perdoados. Amém. Levanta, filho. Irmão, isso não existe. Isso não existe. Na hora que ele ajoelhou, eu disse: levanta, rapaz. Eu sou homem como você. É assim que age um homem de Deus. Eu sou homem, olha aí, levanta-te, que eu também sou. Eu não sou Deus. Deus só tem um que está lá em cima. Eita, rapaz. Aí pronto. Medita na tua Bíbliazinha. Tem tudo na Bíblia, irmão. Está tudo aí. Deus abençoe. Guarde isso no seu coração em nome do Senhor Jesus. Pronto, pastor Wagner?